Esse é o nosso segundo Rondocast, tá? É um projeto criado pelos alunos, né, e pelas unidades curriculares de ciência de dados, que é o curso profissionalizante que temos aqui no Marechal, né? O tema de hoje é dados, consumo, manipulação, onde estamos e para onde vamos, né? Que aborda a questão dos dados, da relevância desses dados, de como isso influencia a questão do consumo, das nossas escolhas. E como convidados especiais nós temos aqui o Gabriel, deixa eu falar o nome completo, Gabriel Tognon Pereira, falei certo? Tá certo. Que é o psicólogo escolar e que daqui a pouco vai se apresentar e falar quem é este profissional e esta pessoa. E o Newton Luiz de Oliveira Júnior, que aqui diz que você é analista de conversão, programador de dados na Ganso, é isso? Então tá, começando pelo do segundo, que é o Newton. Fala um pouquinho de você, quem é o Newton, sua área de atuação, o que é ser um analista de conversão, o que faz um programador de dados. Fala um pouquinho, Bom dia, meu nome é Newton, né? Como falou, eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, possuo pós-graduação em ciência de dados e atualmente eu estou cursando o terceiro semestre de engenharia da computação. Faz 10 anos já que eu atuo na área de tecnologias, né? E nessa sou programador de sistema, atuando com também conversão de dados, a parte de ciência de dados. E ali na empresa, eu praticamente, onde eu estou atualmente, a gente trata novos clientes que vão entrar para o sistema. Eu faço toda a extração
dos dados do sistema atual que ele usa, trato essa informação e jogo para o meu sistema para evitar todo o desgaste de você ter que cadastrar tudo de novo, sabe? Então, se ele tem lá o cliente, produto, fornecedor cadastrado, quando ele iniciar no sistema da minha empresa, ele já vai ter todas as informações dele lá e sempre com todo esse critério de segurança, né? Porque você está mexendo com informações de outras pessoas, ali você tem acesso a todo um movimento, principalmente que é um sistema de automação comercial, então você tem todo um acesso do que uma pessoa gasta numa loja, quem deve para quem, sabe? Então você tem que ter todo esse sigilo de cuidar dessa informação e trazer para o sistema atualmente. Tá, então vocês atendem o comércio? O sistema que eu trabalho atualmente é o comércio de varejo em geral, supermercado, oficinas e o varejo, né, de roupas, mais assim, esses 3 segmentos, lojas. E você, Gabriel? Vamos lá então. Meu nome é Gabriel, né, como você falou. Atualmente eu sou psicólogo escolar, né? Eu me formei na Universidade Federal da Grande Dourados, na UFGD. Atualmente, por eu ser psicólogo escolar, estou me aprofundando em algumas áreas, né? Então estou fazendo pós-graduação em psicologia escolar, mas também eu decidi me aprofundar também em psicopedagogia e também em neuropsicologia. Porque assim, existe um fator que é muito interessante, que a gente vê em muitos lugares e que eu acabo me deparando muito no meu fazer, que é a diferença do psicólogo escolar para o clínico. Muitas pessoas acham que eu vou pegar os alunos, vou dar para uma sala e vou fazer terapia com esse aluno. E não é isso que acontece no meu fazer. O meu trabalho vai ser identificar os fatores que estão impactando o desenvolvimento emocional e social dos alunos, né? E dessa forma eu vou intervir em cima disso, né? Então, assim, tudo aquilo que vai impactar o desempenho e a permanência dos alunos na escola, né? Eu vou estar intervindo e trabalhando em cima, desenvolvendo projetos individuais e coletivos para conseguir acessar esse conteúdo, né? E conseguir fazer com que esse aluno se desenvolva e não tenha mais uma problemática em cima disso, né? Então, dessa forma, é muito legal essa temática, até agradeço o convite de vocês, porque, querendo ou não, o acesso à informação, né, a questão das redes sociais, ela é muito intrínseca ao meu fazer também, porque, vez ou outra, tem algum aluno que leva para essa demanda para a escola de algum tipo de exposição em redes sociais, por exemplo, né, e isso acaba que prejudica muito o desenvolvimento desse aluno na escola, porque ele fica preocupado muitas vezes com as questões individuais e impacta diretamente o desenvolvimento e o desempenho dele na escola. Então impacta a aprendizagem, impacta a questão do conhecimento, né? Então eu achei muito legal essa temática e parabenizo vocês, acima de tudo. Fantástico, que bom. Bom, eu sou a professora Edna, né? Já falei, e aqui temos 2 alunos. Quem é essa aluna bela, maravilhosa? Eu me chamo Lunara e nós somos o 2º A. Eu sou o Juan Gabriel, eu também sou do 2º ano lá. Eu também tenho essa curiosidade de entrar no mundo da tecnologia e tal, então esse podcast aqui é uma grande forma de estudo e aprendizado também. Eu achei bem legal o que você disse sobre as redes sociais, porque uma grande ferramenta hoje em dia para ataques ou qualquer tipo de exclusão, bullying, é a rede social. E isso afeta não só a vida escolar, como todos os campos da vida de um adolescente, né? Que ele está passando pela fase de desenvolvimento. Então, acho muito legal o seu trabalho. Obrigado, agradeço. Muito interessante, gente. E aí a gente já falou de algumas coisas que a gente vai trazer aqui na pauta. Eu vou começar, então, com o Newton. Sim. Perguntando do seguinte. Nós estamos vivendo a era da informação, como o Gabriel colocou, né? Nós estamos no meio de informação na velocidade da luz, assim, né? E todo mundo conectado, não tem mais essa questão de lugar, de nada disso, né? Então, assim, todo mundo junto, misturado dentro da internet. E quando a gente pensa nisso, a gente não pensa só nas pessoas, tem a questão de produtos, de serviços, de dinheiro, né? O que hoje, na sociedade, na geração de hoje, tem tido assim, um valor gigante, né? E tem sido comercializado isso, e por que ele é tão valorizado, assim, pensando em dados,
informação, tudo isso? Informação. O que eu realmente eu acho legal, porque você falou que a informação circula, né? E a gente na ciência de dados a gente tem muito isso, porque se fala ciência de dados, mas os dados soltos e não tratados não significam nada. Então a gente trata eles para se transformar em informações interessantes para as empresas, que for, né? E eu acho sensacional você estar numa época dessa que o acesso a um conhecimento tá fácil. Assim, tem muita gente que ainda não tem acesso à rede, né, à internet e tudo mais, mas eu acredito que hoje em dia está cada vez mais popular, mais fácil de você ter acesso, que antigamente era exclusivo de algum pedacinho da população, né? E eu acho valioso, assim, a parte da informação chegar rápida. Muito mais do que, sei lá, produto, alguma coisa para a gente ter essa noção de seres humanos que a gente compartilha o mesmo planeta. Sei lá, acontece um fato lá na Europa, a gente está sabendo aqui no segundo seguinte, né? Talvez aqui coisas que aconteceriam antigamente que a gente nem imaginava. Teve essa catástrofe no sul, por exemplo. Talvez o pessoal da outra parte do planeta não ia saber o que aconteceu, e hoje a gente tem essa consciência de falar, ó, isso aí que está acontecendo é evento climático, então a gente tem que se mobilizar, por causa aí logo em seguida teve um na Europa, sabe? Essa troca de falar, pô, tá todo mundo no mesmo lugar e tá sendo rápido que tá chegando a informação, sabe? Certo. E agora falando, você no início, quando você se apresentou, você estava dizendo assim, olha, eu trabalho com dados pessoais. Né? O comércio me dá acesso a dados pessoais dos seus clientes, certo? Então, falando de dados pessoais, de dados de usuários, de páginas, sites e tantos lugares, né, que hoje a internet dá possibilidade. Esses dados, por que ele vale tanto dinheiro hoje na nossa sociedade? Os dados, porque eles, para as empresas especificamente, elas montam estratégias para saber um produto que ela vai, qual é mais viável vender, qual produto que sai mais, para qual ela monta um perfil de cliente, sabe? Porque as empresas, querendo ou não, elas vão visar o lucro. Então eles vão montar algo assim, você entra no site, ele vai saber, parece até a gente acha que o celular está ouvindo a gente, né? Você fala uma coisa, ele já começa mostrar para você. Então está muito valioso isso, você ter informação a partir dos dados, né? O que é a máxima, assim, tem uma frase que a gente sempre fala que sem dados você é só uma pessoa só com opinião. Então você tem que ter os dados, tem que ter a informação para você se basear naquilo, sabe? Só para não, eu só tenho uma opinião. Você tem que ter algo concreto para se orientar. Então é uma área que eles estão valorizando muito, que inclusive também na estratégia, né? Onde eu vou, em qual região que compensa eu abrir uma filial, em qual região qual produto sai mais para esse perfil de pessoas, para homem, para mulher, para faixa etária. Então é muito importante por causa disso. Eles sempre estão as famosas métricas. As métricas. Aí entra a galera da estatística. Até a gente passou aqui para eles o dashboards. Dashboards, né? Dashboards, né? Onde eles acompanham em tempo real. Horários que são mais acessados, os tipos de produtos, né? Então isso acaba valendo ouro, então, para as empresas. Vale ouro. Se você vê hoje o perfil do pessoal do Instagram aí, talvez ele pega ali um perfil de um usuário, homem, mulher, de certa faixa para cima, aí você aparece lá anúncio de advogado te oferecendo alguma coisa para INSS, sabe? Então sempre busca esse perfil para tentar de alguma forma pegar ali, né? Pegar a sua dor. A sua dor, é isso. É isso que eles falam. Pra te prender, pra te cativar, pra você ficar ali, isso... Nem sempre é a dor, mas muitos usam pra isso, sim. Às vezes é só pra... Eu penso assim, que às vezes também tem uma parte que é pra criar uma experiência personalizada pra você, igual a Netflix. Você vai ali, a partir de um filme, ela já te disponibiliza um monte segundo o seu gosto, mas às vezes também é pra pegar a sua dor, pra bater em cima disso. Não é mais uma experiência personalizada, entraria já na manipulação. Às vezes assim. São coisas boas que é pra te viciar, alguma coisa que já tá muito assim na modinha, e aí só vai aumentando.
Muito interessante, mas pensando... Eu acho que eu também tô aqui para defender um pouco, né? Nem tudo é ruim, tem as partes que são... Mas a gente, na verdade, assim, a gente aprende a fazer o tratamento para ajudar as empresas, assim, mas lógico que tem o pessoal que usa para as coisas erradas, né? Para manipular. Sempre tem os dois lados. Faca de dois gumes, Sim, né? Assim a gente fala. Quando a gente pensa nisso, eu particularmente, né? Quando falam assim, a automação, a inteligência artificial, ela tem acesso, eu quero saber até onde isso é mito e aonde isso é verdade, entendeu? Quando você acessa um conteúdo, quando você fica muito tempo ali visualizando aquilo ali, quando você põe o dedo do lado direito, você põe do lado esquerdo, quanto tempo você demorou nessa página, quanto tempo você ficou olhando essa cor de produto, e outra coisa, ou quanto você foi observar se o preço estava baixando ou subindo. Isso. Outra coisa, seu CPF, né? Põe seu CPF. Então essas coisas tá deixando a gente numa questão assim, de ansiedade mesmo, e pensando que a gente está meio que vivendo um Big Brother, né? Onde as pessoas têm acesso a coisas muito particulares. E isso parece muito invasivo, né? Eu queria saber o seguinte, quais são os mecanismos, as tecnologias, né, que é usado para coletar essas informações, se é de forma autômata, se realmente é isso mesmo, a inteligência artificial. Esses dias eu vi um vídeo do Elon Musk, eu não sei até onde ele é sensacionalista, que ele diz o seguinte, que tem um fone de ouvido que as pessoas vão usar e que vai até ler o que a gente está pensando, e que a inteligência artificial vai chegar nesse nível. O que você fala pra gente disso que eu tô... Dos sensores? Dos sensores, dessa questão de acesso a dados da gente. Eu acredito que... Acredito não. Se você tá na internet, você de alguma forma está sendo monitorado. Isso... Navegação não monitorada é Deep Web, onde acontece crime e tudo mais. Ali na internet que a gente usa, você está sendo monitorado de alguma forma ou de outra. E tem as formas de coletar isso, por exemplo, tem esses sensores que a gente fala que é os online, que são os smartphones, tem esses relógios que você está caminhando, ele sabe quantos passos você deu, onde você foi. O celular também vê onde você foi, às vezes você fica muito tempo no restaurante, ele já fala, ficou aqui, comeu, sabe, pagou no aproximação, já mais vê os produtos também. Tem até uma parte do Google, né, que é um site que você entra lá e você vê onde você foi. Sim, daí ele entra junto com o Google Maps, que vai... aí tem a própria navegação, que você entra num site, tem uns arquivos que a gente chama de cookies, que eles armazenam temporariamente. Você entrou num site para comprar alguma coisa, primeira vez, vai estar lá meio geral. Aí, conforme a sua compra, ele vai armazenar um arquivo temporário. Esse arquivo também pode ser deletado, não é nada permanente. Mas para a próxima vez que você acessar o site, você já vai ter uma experiência mais personalizada para o seu perfil. Pega um geral, então a partir de um produto que você comprou, ele vai te indicar outros produtos. Tem isso, tem os celulares. Sobre a inteligência artificial, que é os algoritmos de aprendizagem de máquina, que a gente fala, os machine learning, eles pegam essas informações aí nos algoritmos que eles fazem as previsões, né? Eles tratam as estratégias através desses algoritmos. Tem até, se você ver hoje em dia, tem até geladeira inteligente que coleta informação. Então, tá... Tem até YouTube, tem até Netflix na geladeira. Minha nossa. Tem uma marca que lançou agora até um quando anel. a gente aceita o cookies, é tipo um armazenamento do que eu fiz ali naquele site. Do que você está fazendo no site, ele está armazenando ali. Para te dar um acesso mais rápido. Também tem a velocidade para carregar coisas mais rápidas, mas em geral é para te dar Então não é nada de errado, é coisa boa. Não, tem sites que tem os dois lados. Tudo tem a dualidade. Tem os sites que são mal intencionados, que isso aí não é legal. Mas um site conhecido, uma empresa grande, de nome, você vai lá comprar,
pode tranquilo aceitar porque agora você não tem nem o CNPJ ali no final do site, você já fica com o pezinho atrás, sabe? Quando você recusa os cookies, como que eles ainda continuam pegando suas informações? Olha, pela recusa não deveria continuar. Bom, seguindo mais essa linha aqui de... Mas a própria navegação, às vezes não é nem o navegador, ninguém nunca lê, né, as letrinhas lá, então às vezes você aceitou o sistema operacional, por exemplo, celular é Android, o computador em geral é o Windows. Você aceitou que o sistema operacional coletasse informações, mas você não deu autorização para o site, mas o computador está coletando, então tem... Então, pensando nas questões éticas, na sua opinião, você acha que quem deveria pôr um limite de até o que deveria ser coletado das pessoas? São as pessoas, a população, o governo, as empresas? Para mim? Governo, eu acho que o principal... quem coleta são as empresas, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre os três. Mas como as empresas... limite ético, né? Isso. Quem coleta as empresas, eu acho que a ética tem que estar ali, né? O limite, porque eles têm que ser transparente com o que eles estão coletando. Tem que permitir uma forma de você falar, eu não quero que coleta a minha informação. E a pessoa saber o que ela está sendo coletada, deveria ter um acesso, né? O que vocês estão coletando. Então, a empresa, eu acho que é o que mais deve ter que proteger isso. O governo criando leis para isso, a gente já tem a lei de proteção aos dados. Eu acho que deveria ter a opção de você escolher o que você pode informar, não aquela lista de obrigatórios. Sim, deveria ter um perfil, né, de privacidade, o que você pode... O governo criando as leis fiscalizando, a gente já tem a lei de proteção aos dados, que é a LGPD, né, Lei Geral de Proteção aos Dados. E os usuários também tendo cuidado, igual eu citei agora há pouco, que autorização que você está dando para o site. A gente tem que ter senso crítico, né? Só que muitas vezes não fica tão claro também para o usuário o que ele... Às vezes a gente está tão na correria que... E deveria saber, assim, o que eu posso... os usuários também ter cuidado, o limite ético que eu digo muito do usuário, que isso aí às vezes não é tão específico, o que o site está... pegando ou não de informação, mas o usuário também não passar para frente. Às vezes você recebe coisa no WhatsApp, uma informação que é fake news e você passa. Então tem que ter esse limite ético também de não distribuir informação que não... Sim. Bom, Gabriel, puxando mais para esse lado, onde tanto dados expostos das pessoas, quais são os possíveis problemas que poderiam trazer ao usuário, às pessoas no geral? Os aspectos psicológicos, Isso. fala. Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um adendo que eu acabei não comentando na hora que eu me apresentei. Eu citei que eu sou psicólogo escolar, né? Eu não citei onde que eu trabalho atualmente, né? Desde abril eu assumi um concurso e eu estou na escola Professor João de Lima Paz. Eu estou atuando lá desde abril, tá? Mas agora, respondendo a sua pergunta, como a gente citou, é uma faca de dois gumes, né? Ele trouxe a questão dos pontos positivos e a gente não pode excluir esses pontos positivos. A gente vive no aspecto da contemporaneidade e tem muitos autores que trazem os benefícios, né, de cada vez mais a gente ter essas ferramentas para facilitar o nosso acesso a determinados produtos. Só que agora a gente falando dos impactos, a gente tem que levar em consideração, primeiramente, até que ponto que a gente está perdendo nossa autonomia também nos nossos processos de escolha, né? Cada vez mais essas ferramentas estão, né, fazendo uma análise dos nossos dados e estão direcionando para aquilo que a gente, de certa maneira, gosta, né, para que a gente se sinta atraído por determinado produto, né. Não sei se vocês ouviram falar do hormônio da dopamina, que é o hormônio do prazer, né. Tem vários filmes, vários livros que falam sobre como que a dopamina, às vezes, ela pode ser perigosa também, né. E muitas vezes, esse nosso acesso facilitado, ele pode também nos gerar também uma falsa percepção de controle, porque a gente vai estar sendo satisfeito pelo acesso àquilo que nós necessariamente estamos atrás, né? E fora isso também, o que vai impactar também está na questão das relações. Tem um autor, um filósofo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar. Ele tem um livro chamado A Modernidade Líquida. Ele fala sobre como as relações estão cada vez mais líquidas por conta de que, pelo acesso a determinadas informações estar facilitado, a gente também tem a tendência também, muitas vezes, a
deixar os nossos vínculos um pouco mais limítrofes no sentido deles ficarem mais estáveis. Então, assim, às vezes, nossas relações vão ficar muito mais pautadas, por exemplo, a mecanismos como as redes sociais, do que pelos contatos presenciais. Tá? Eu não estou falando aqui sobre máximas, estou falando aqui sobre as possibilidades e o que a gente vê mais frequentemente acontecendo na nossa sociedade, né? Então, assim, fazendo um paralelo com esses dois pontos, a autonomia e as relações, o que de certa maneira isso pode impactar? Na visão que a pessoa tem de si também, tá? Até que ponto que eu realmente gosto daquilo? Até que ponto que eu realmente quero ter Ou aquilo? você só está sendo influenciado. Ou eu né? estou sendo influenciado, exatamente Começa também as isso. comparações. Né? Exatamente isso. E esse é um ponto muito crucial Levam dessa a conversa. problemas até graves psicológicos, Exato, né? exato. Na psicologia, a gente tem uma abordagem chamada TCC. Não é trabalho de conclusão de curso, não é truque, cerveja, churrasco, não é isso. É terapia cognitivo-comportamental, tá? Essa abordagem ela vai estar sendo orientada por dois pressupostos. O primeiro, os nossos pensamentos, né, eles orientam a forma como a gente se sente, ou seja, nossas emoções, né, e essas emoções vão orientar os nossos comportamentos. Esse é o primeiro pilar que orienta essa teoria. O segundo pilar é a tríade cognitiva, ou seja, a visão que eu tenho de mim, né, como eu me enxergo, quem sou eu, minha identidade, a visão que eu tenho do outro, ou seja, do meu mundo, da minha sociedade, e a minha visão do futuro. Então vamos partir do pressuposto de que, de certa maneira, a minha autonomia está sendo inviabilizada por essas influências. O meu pensamento, muitas vezes, ele vai se tornar disfuncional, porque vamos dizer que a gente vive muito hoje das tendências, né, das trends. Vamos dizer que a minha visão de si está sendo orientada por essa tendência. Só que não necessariamente é aquilo que eu quero para mim. Ou seja, eu vou estar sendo influenciado diretamente por um senso social, né? Uma tendência social que está em vigência. E isso vai fazer com que a minha visão de mim se torne distorcida, né? Os meus pensamentos se tornem distorcidos. E, em consequência, também, o que eu vou sentir também vai ser distorcido. Eu vou sentir cada vez mais emoções negativas por conta disso. Inadequação, senso de desvalorização, a falta de autonomia, rejeição. Por não estar dentro dos padrões. Exatamente. E aí você se desvia totalmente do que você é, ou de você quer, o que você quer ser. Exatamente. E daí vamos partir do pressuposto. Se eu estou com a minha visão de si distorcida, o que garante que a minha visão do outro também não vai se tornar distorcida? Né? O que garante que eu vou conseguir visualizar o meu futuro de uma forma saudável? Né? Partindo desse pressuposto que eu estou seguindo essa tendência que me dá uma falsa ilusão de controle. Acho que é mais ou menos isso, não sei se ficou claro. Sim, então, você colocando as coisas dessa forma, nós percebemos que há sim um certo tipo de manipulação da indústria do consumo, de N setores. Mais ou menos a gente pode pensar dessa forma também? Assim como ele falou, né, uma faca de dois gumes. Né? A gente não pode criticar, né, essa facilidade que está tendo, que está cada vez mais sendo explorada e crescendo cada vez mais, né? Mas, de certa maneira, a gente se torna refém desses tipos de mecanismo. Né? Eu quero dizer que a gente não pode entrar numa máxima de, eu vou rejeitar isso. Não é essa a questão. A gente tem que entender que a gente tem que colocar limites nas situações, né? Porque isso vai me auxiliar em processos identitários, né? E não se torne uma manipulação de fato. Será que esse produto que eu estou acessando é realmente aquilo que eu quero? Condiz com os meus valores, com os meus pressupostos, né? Porque daqui a pouco a gente vai caminhar cada vez mais para que a gente perca essa autonomia ainda mais. E isso é um processo que a gente não pode tampar os nossos olhos. A gente tem que criar esse discernimento enquanto a gente tem tempo. Por exemplo, a questão do ChatGPT. Né? Ele é uma ferramenta que muitos usam, né, para muitas situações. Né? Mas até que ponto também que ele também não está tirando também nossa autonomia? Né? É mais um senso individual, né, partindo também de algumas questões coletivas, do que também do que colocar também das visões de certo e errado também. Acho que é esse diálogo que deveria ser exercitado. Isso se liga em partes à indústria cultural de nos fazer desacreditar da nossa realidade, nos iludindo de certa forma, nos influenciando e fazendo assim, liberando a nossa dopamina, que se liga muito a isso, né? Exatamente. Que se torna aquela coisa viciante, Exato. né? Eu gosto muito assim de coisas práticas, né? Então eu conto muito para eles assim das minhas experiências. Eu não poderia deixar
de não colocá-las. Por exemplo, eu sou muito fã de filmes, de séries asiáticas, né? E eu me vi, assim, dentro das redes sociais, entregando conteúdo. Ai, não, esse é bom. Não, esse é melhor ainda. Aí fazendo 1000 listas, aí maratonando. De repente eu me vi assim, saindo de um, entrando no outro e perdendo completamente a vontade de sair para dar um passeio, ou vai visitar e quer voltar logo para casa para terminar de ver aquela série. Então, eu acredito assim que o primeiro passo, né, para a gente poder ter esse limite é fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Ter consciência. E não colocar a tecnologia, nesse sentido que você diz das séries, em primeiro lugar. A gente valorizar as nossas relações, nosso momento de lazer, e não basear isso tudo em assistir televisão ou ficar no celular, né? Sim. Você citou até um filme, tem um filme muito famoso na Netflix que ficou recentemente assim, no topo dos filmes, que foi O Dilema das Redes, não sei se vocês assistiram. Ficou muito famoso e que fala exatamente sobre essa temática que a gente está conversando aqui hoje. Seguindo um pouco mais nesse caminho, como as pessoas estão utilizando o ChatGPT, por exemplo, para fazer uma pesquisa ao invés de ler um livro. Em sua visão, como que isso, ao longo prazo, pode transformar a nossa sociedade, já que hoje estamos muito presos em vídeos curtos para gerar dopamina? Sim. Tem um outro filósofo, eu não vou me lembrar agora quem é exatamente. Se eu não me engano, é o Émile Durkheim, que ele fala que da mesma forma que nós moldamos a sociedade também nos molda. Então, se a gente está numa sociedade onde cada vez mais nós estamos dependentes de funções que podem nos privar dessa autonomia, né, de certa maneira a gente vai começar a perder o controle sobre os nossos limites também, tá? Até que ponto que eu vou dar conta de fato de determinada coisa de forma autônoma, tá? Porque assim, daqui a pouco eu vou começar a ficar cada vez mais dependente de mecanismos que me geram dopamina, que me geram satisfação, que me facilitam, né, a ter acesso a determinadas situações. E daqui a pouco eu vou começar a perder o controle disso. E é exatamente essa consciência que a professora citou que a gente tem que começar a desenvolver, né? Porque assim, se a gente cai nessas ilusões, muitas das vezes a gente vai começar a escalonar problemas individuais, né? Daqui a pouco esse indivíduo vai começar a ter problemas psicológicos maiores, como por exemplo, a gente fala da ansiedade hoje em dia, né? Que falam que muitas vezes que a ansiedade pode se tornar o mal do século, né? A ansiedade, até que ponto que ela se torna natural e ela se torna uma coisa disfuncional? Porque a gente tem 2 tipos de ansiedade, a ansiedade natural e o transtorno da ansiedade, né? E a ansiedade ela pode escalonar para uma ansiedade generalizada. E daí o indivíduo também perde os limites de até que ponto que ele vai dar conta de determinada situação por conta daquela condição. Então o que eu acho que deveria ser feito? As pessoas deveriam se informar cada vez mais sobre esses limites, né? Uma união sobre determinadas consciências, de determinadas situações e implicações que podem gerar esse senso nas pessoas, para que cada vez mais elas possam desenvolver essa segurança também, né? Porque sim, a gente pode usar isso, tá? Aí a gente não pode ignorar, mas até que ponto que eu posso usar, né? Aí fica essa questão. A nossa sociedade está muito acelerada e isso se liga a tudo, a gente querer tudo mais prático e a gente querer resolver os problemas na maior agilidade possível. Por isso que hoje em dia as pessoas não têm tanta paciência mais, né, de ler um livro, de fazer uma pesquisa e acabam usando ferramentas como a IA ou até vídeos curtos, que é para agilizar tudo e quer as coisas na hora. E isso acaba ocasionando problemas sim. com a gente, né? Será que seria por conta disso que hoje a gente vê uma geração de pessoas que não se conectam muito mais uns com os outros? A questão da afetividade está complicada, a questão da saúde mental está cada vez mais caótica. Isso... O que você fala um pouquinho sobre isso? Certo. Por exemplo, se eu venho de uma cultura onde o acesso, eu demando um acesso mais rápido. Por exemplo, a gente tem o TikTok, que é um exemplo claro desse acesso rápido e facilitado dos vídeos curtos, né? Vamos fazer um paralelo com as relações? Daqui a pouco eu estou acostumado nesse âmbito onde eu tenho tudo facilitado, certo? Só que daí eu quero começar a ter relacionamentos com outros tipos de pessoas, com outras pessoas, né? Daqui a pouco,
eu começo a me relacionar com essas pessoas, só que elas não me dão aquilo que eu estou demandando delas de forma rápida. Eu vou começar a perder interesse nas pessoas de forma rápida. E essa pessoa vai cada vez mais se isolar na sociedade. E então eu acho que é esse pensamento também que a gente tem que começar a desenvolver, né? Porque assim se torna adoecedor. A gente querer cada vez mais demandar coisas rápidas. Porque a gente começa... Isso, a gente começa a não dar conta de tudo. Porque as coisas vão vindo, eu vou começar Você só quer abraçar o mundo, exatamente E isso. tornando uma multidão de solitários, né? Estando todo mundo Isso. junto, mas que não se conectam. Bom, vou voltar aqui um pouquinho para o Newton e para perguntar o seguinte. Por conta da gente estar exposta às pessoas que querem coletar essas nossas informações, tudo, que medidas você acha que seria interessante as empresas adotarem, né? O usuário, quando for consumir qualquer tipo de coisas, assim, o que seria importante, né? As pessoas se atentarem e as empresas também. Qual a responsabilidade das empresas, que você vê, das empresas, para minimizar esses impactos que o Gabriel colocou e que a gente está trazendo aqui, assim? Igual eu estava ouvindo ele falar, eu acho que tem uma linha muito tênue ali entre criar uma experiência personalizada para o usuário e a manipulação. Sim. Então, se você passar um pouquinho, você já está na manipulação, sabe? Eu vejo assim, um exemplo de personalização seria isso, né? Para te indicar produtos, mas assim, sem esse... às vezes a dopamina, a gente fala assim, lança uma oferta que é mentira, que coloca os segundos ali na tela, sabe? Então aí força a pessoa a comprar uma coisa que às vezes nem está precisando. Eu acho que as empresas deveriam ter esse cuidado, sabe? De não explorar isso. Enfim, ficar só limitado à personalização do ambiente mesmo, para te garantir para determinado perfil, eu quero isso, mas te dá liberdade para você falar, não, vocês erraram, não é porque que eles fazem uma conta da maioria daquele perfil, mas vai ter uma pessoa que não vai se enquadrar, né? Então, para ter essa liberdade também, o usuário, ser transparente, né, eu digo, às empresas, o usuário, e se informar mais sobre, igual eu já falei anteriormente, sobre as autorizações que eles estão dando para aquela que as empresas passam aquele contrato enorme, você só passa lá rapidão, nem lê tudo. Poderia também ser algo mais resumido, mais para facilitar o nosso entendimento. Isso, mais fácil para o usuário. Aí já onde entra, eu acho que já entra o Estado para ter que falar, então tem que ser assim, tem que deixar bem claro para o usuário, sabe? Tem que ter o mediador, no caso ali das relações. Para esse controle. Você citou o GPT. O GPT é o maior exemplo de onde a informação pode chegar. Deram os algoritmos de machine learning um monte de informação e chegou onde está o GPT. Também não sou alarmante, não acho que o pessoal fala guerra de máquina. Aprendeu a fazer conta rápido. Para mim é um computador que faz conta rápido, e tem um paradoxo até que a gente fala assim, a inteligência artificial ela faz uma conta muito mais rápido do que um cérebro humano, só que não consegue subir uma escada do que um bebê faz. Então, tem coisa que um ser humano, eu acho que nunca vai se comparar. Talvez essas coisas facilitem a vida. Sim, por exemplo, no meu trabalho, o ChatGPT, tem o pessoal que usa para desenvolver, não sabe nada, mas assim, tem no meu caso, a demanda tem que ser tem as diferenças. Né? Nas relações eu entendo que a demanda não tem que ser rápido, não tem que nada rápido. Já no ambiente de trabalho das empresas não tem muito tempo, né? Então, às vezes, tem linhas lá de códigos que eu preciso colocar um monte de aspas em 300 campos. Antigamente eu fazia tudo na mão, hoje eu peço pro GPT, coloca aspas aí pra mim, ele me devolve e eu uso no código, sabe? Então, otimizou. Isso. Seguindo nessa área do GPT, você acha que, sei lá, no futuro ele poderia realmente substituir o ser humano em, sei lá, na área de programação ou designer? Eu acredito que vai muito profissional, que antigamente a gente achava que o profissional de TI era o que estava garantido. Eu acho que é o que está correndo sério risco.
por causa disso. Mas eu acredito que o GPT veio para auxiliar os programadores na velocidade. Então os programadores vão ter que se adaptar, ao invés de antigamente um programador tinha que escrever 1000 linhas de código, agora ele vai reduzir a sua linha, mas eu acho que ainda falta o olhar humano para desenvolver um sistema para outro humano. Sabe? Porque precisa de um comando para a máquina fazer Sim. tal coisa. Então não tem como ela deduzir uma coisa só e criar uma imagem, um design, um código, mas né? eu tava falando, tipo, por exemplo, quando você quer uma imagem, você pede para um designer fazer. Sim. Em vez de você pedir para o designer, pedir para um IA. Então, Eu penso que, assim, eu sou de uma geração, de muitas gerações passadas, sabe? Que a gente se formava e que via pessoas formadas e elas se estabilizavam, entendeu? Ficavam um tempo e não iam estudar, não se formavam, não iam se atualizar os conhecimentos dela. Eu acredito que nesse contexto que o Juan coloca, eu acho assim, não é que se extingua esse ou aquele profissional, é que esse profissional ele vai precisar ir se modelando ao longo do tempo, porque tudo está mudando. E cada vez mais rápido. Tudo vai mudando. Por exemplo, o professor hoje ele não consegue dar aula apenas com quadro e giz, que hoje nem giz mais está se usando. Então a gente tem que ir evoluindo, né? Assim como a tecnologia veio, por exemplo, na época da pandemia, se não fosse a tecnologia, não ia ter aula, não ia ter aula, então, exatamente, muito bem colocado. Sim. E falando nesta linha aí, Nilton, você vê com isso que esse curso, igual nós temos aqui, de ciência de dados, ela vai se tornar cada vez mais uma tendência, assim, uma tendência de mercado, de ter profissionais que trabalhem na área de análise de sistemas, de análise de dados, de análise de tráfego, enfim, todos os analistas aí. Atualmente é uma das áreas que mais cresce, no segmento, justamente por isso. As empresas, elas querem muito montar suas estratégias, até usando para o mal também, a parte da manipulação, que eu até ia falar acho que o Facebook, se não me engano, foi acusado de manipular eleições nos Estados Unidos, que pega um perfil de indecisos e começa a disparar sobre determinado candidato, então aí já entra na manipulação, que é chato. Então, por isso que eu acho que é a tendência para tudo isso, para o interesse bom e para o ruim, então tá todo mundo de olho, sabe? O pessoal que quer controlar, fala, tem uma área gigantesca aqui com um potencial muito bom, mas também um potencial muito perigoso. Então tem que ter esse controle. E atualmente, sim, é uma das áreas que mais crescem, que sempre falta profissional de engenharia de dados, ciência de dados e analista de dados. Tá, então, supondo que os alunos daqui do Marechal, que estão terminando aí o ensino médio e estão tendo acesso a esse curso profissional, é uma boa opção, né? Esse campo aí de análise muito de boa. dados. Tem vários. Tem área, muita área. O Brasil, a gente é um país que ele é muito tecnológico, né? O pessoal acha que não, mas a gente é um dos maiores usuários de internet do mundo. Aqui, a nossa internet, talvez você não seja tão boa comparada ao Japão, alguma coisa assim, de velocidade, mas hoje em dia ela está acessível. É muito fácil você ter internet boa em casa, né? Tem vários lugares que ela já tem pública. Então é um país que tem muito campo, muitas regiões de desenvolvedores também, né? O Florianópolis é polo, Maringá, São Paulo então é o principal. Então tem muitas empresas. Você entra ali no LinkedIn, o que mais tem vaga principalmente dar uma procurada na parte de dados, direto tem vaga aberta. Direto. Com o constante crescimento dessa área, você acha que é possível, né, chegar ao ponto das empresas terem seus próprios programadores? Cada empresa ter os seus analistas, os seus próprios sistemas e não contratar empresas que fazem isso para elas? Não, mas hoje em dia já tem as empresas, elas estão contratando os próprios delas, já estão com setores específicos para isso, de engenharia de dados, de analista então e de cientista. Pode se popularizar, né? Sim, as grandes big techs aí do Brasil, as maiores, já têm os 3 setores, né? Muito bem. Eles trabalham em conjunto, né? Engenharia, analista e o cientista, mas eles estão contratando muito. E Nova Andradina,
ela tem essa demanda, Nova Andradina? Ou, vamos pensar aqui na nossa cidade aqui. Hoje muitas empresas já usam todo esse mecanismo de analisar dados, assim... Sim, falando especificamente da empresa que eu trabalho, nossos clientes têm, se eles quiserem, o sistema é feito por pacotes, né? Disponibilizado, tem o dashboard, se quiserem ter acesso a toda a análise de dados da empresa deles, tem também. Aí fora as outras empresas aqui tem multinacionais que também utilizam, né, de uma forma ou outra. Aqui no comércio tem empresas gigantes aí do varejo nacional, tem usinas aqui enormes também que com certeza utilizam essa forma. Tem o agro, a gente tem em volta, tem o agro. Eu vi esses dias, recentemente eu terminei minha pós, aí começou a aparecer, na própria faculdade tinha já uma pós em ciência de dados específica para o agronegócio, entendeu? Então aqui com certeza o pessoal das fazendas e do gado, da agricultura, eles utilizam isso aí, porque hoje, principalmente no mundo que a gente está vivendo, querendo redução de carbono e tudo mais, eles estão, ao invés de aumentar pasto, eles querem produzir mais em menos espaço. Então você tem que fazer toda essa... Então estão usando em todo lugar. Fantástica essa sua informação. Muito importante, porque a gente está olhando o lado negro, mas a gente tem que olhar também essas questões, sim, com certeza, né? com certeza. Essa possibilidade até mesmo para orientar a galera, né, a de repente buscar uma área que tanto lhes favoreçam, Sim. como favoreça o ambiente, como favoreça a economia e tudo isso aí, né? Sim, com certeza. Então nós estamos, por um lado, falando de conscientização, de conscientizar as Sim. pessoas do que acontece, de que essa análise de dados, essa coleta de dados existe, então eu preciso colocar limites, mas também como que eu posso Melhorar o me meio ambiente. beneficiar, Sempre tem isso, Sim, né? sim, sim. né? Aham. Me beneficiar dessa Porque demanda, esse é o né? verdadeiro interesse da tecnologia, é o benefício para as É o pessoas. benefício Mas das com pessoas. certeza, igual a gente falou, vai ter Sim, gente sim, que vai sim. usar pro mal, mas Exato. a ideia principal que eu sempre penso, não é para isso que ela foi feita. É um limítrofe, né? É um limítrofe. Igual eu tô falando, nesse mundo cada vez mais precisando de alimento e tudo mais, eles estão produzindo em menos espaço cada vez mais. Sim, Então sim. é tudo esses estudos, então a gente sempre tem. E Gabriel, com base nas suas experiências, você já teve, já presenciou o impacto das redes sociais com os alunos? Como você acha que isso impacta na vida escolar deles? E você acha que tem alguma solução? A gente pode precaver de alguma forma? Sim, com certeza, não tem como fugir dos impactos, né? A gente, agora passando para o lado novamente, dos impactos, né? Eu acredito que é o seguinte, né? Essa sociedade, por cada vez mais o acesso à informação está sendo mais rápido, acaba que as pessoas não desenvolvem uma maturidade rápida também para acompanhar isso, né? Então, assim, se eu já venho de um desenvolvimento, né, precoce, de uma determinada tendência, a tendência também é eu também tentar buscar que eu me desenvolva precocemente também, né? Então se torna meio que uma via de mão dupla. Então, se eu não tenho maturidade suficiente para me desenvolver dessa forma como que a sociedade espera atualmente que eu me desenvolva, de certa maneira, imagina uma criança, um adolescente que passa por esse tipo de pressão. Nós já somos moldados, influenciados, as Isso. crianças são pior ainda. Exatamente. Então, por exemplo, vamos fazer um paralelo com os adolescentes, por exemplo. Vocês terminando o terceiro ano, vem aquela pressão. Eu tenho que fazer uma faculdade, tenho que conseguir um emprego, o que eu vou ser na minha vida? Tá, mas aí vem a pressão maior ainda. Eu tenho que fazer isso rápido, Sim. não é verdade? Porque senão, o que eu vou fazer depois disso? E esse é o cuidado que a gente deveria ter também. Quem que eu sou? O que eu estou me tornando? Será que o que eu preciso é realmente me desenvolver tão rápido assim? Né? Será que eu não poderia ter um tempo para me conhecer também? Às vezes acontece a pressão de você olhar para sua família, para as pessoas ao redor e você ter a vontade de ser melhor que eles na vida. Então Exato. você mesmo se coloca essa pressão que quando você chegar na idade do seu pai, você quer estar muito melhor. Sim. Então para isso você tem que estar super acelerado na sua vida, Exato. né? E o que parte também é o medo do fracasso, né? Exato. Medo do fracasso. Esse é outro ponto muito importante. Então, assim, o que a gente tem que entender? Primeiro, eu sou eu não sou o outro,
não são meus pais, não são Cada meus pessoa amigos. tem a sua história. Exatamente, cada pessoa tem a sua história, tem a sua predisposição, tem as suas crenças, seus valores e seus ideais. Então a gente tem que levar isso em consideração. Quem eu quero me tornar? Vamos voltar lá na visão. Visão de eu, visão do outro e visão do futuro. Quem eu quero me tornar com aquilo que eu tenho hoje, tá? Então, que passo que eu posso dar em função daquilo, tá? Que está ao meu alcance com a minha realidade. Para que eu também acabe não me colocando em um mecanismo de martirização também e acabe não me punindo por determinadas situações que eu não vou dar conta. Então, a principal questão que eu queria deixar aqui também hoje é, gente, ninguém dá conta de tudo, tá? A gente às vezes vai precisar dos mecanismos de informação, a gente vai precisar do outro, a gente não vive isolado em sociedade. Nem tudo a gente vai dar conta. E a gente tem que saber disso, porque talvez esse seja o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver e expandir talvez esse limiar que pode nos proteger do lado negativo do uso das informações e também nos beneficiar de alguma maneira também. Acho que seria mais ou menos isso. Newton, bom, pensando como as empresas têm acesso aos nossos dados e tal, quais seriam as consequências para o mundo? Tipo, todos esses dados expostos assim... Não, se eles não tiver um limite é muito perigoso, porque você vai ter acesso à informação sigilosa que não deveria ter, né? Por isso que tem que ter esse controle. Agora, Isso você acha que tem que vir da parte do governo? o único poder que para fiscalizar o país é o governo. Ele que tem que limitar a gente de... Assim, também eu não concordo com... Tem um ponto da censura também, não é? Então, tem que dar as leis, né? A proteção de dados pessoais tem que ser protegida, não tem... Né? Você que tem que falar o que pode fazer com a sua informação ou não. Isso aí então é o Estado que tem que fiscalizar e tudo mais. Sobre isso mesmo, tem que ter e a conscientização, né? Você falando disso me fez pensar em alguns momentos em que os bancos de dados foram invadidos, entendeu? Por hackers, por pessoas maliciosas, Sim. né? Você acredita que está evoluindo para que haja uma proteção dos nossos dados? Como você disse que está está terminando uma graduação, uma pós-graduação? Não, após eu tenho uma pós e eu recentemente agora eu comecei a segunda graduação, que é engenharia de computação. O que você está sabendo sobre essa questão da proteção dos dados dos bancos, dos grandes bancos de dados? Assim, para que dê um mínimo de paz, assim, para não, as empresas que têm muito um banco de dados enorme, até as pequenas também, mas mais essas, por exemplo, banco, governo, né, eles investem muito em segurança da informação. Lógico que eventualmente um hacker vai ali e acessa e ele está cometendo um crime, né, passou por várias camadas de proteção, porque não é uma só, tem várias camadas, dependendo, principalmente banco, né, porque tem, além da informação pessoal, tem valor ali dentro, né, dinheiro. Então passou por diversas etapas, aí conseguiu acesso a isso, então essa pessoa cometeu um crime, só que aí, como eu falei que é tudo monitorado, né? Às vezes é monitorado assim, não diretamente, tô te vigiando, mas se você cometer um crime na internet, a Polícia Federal vai dar um jeito de te investigar ali, que vai ter rastro, sabe? Aí vai achar essa pessoa e vai punir ela de acordo, né? E aí talvez, se alguém... Aí eu já não sei aonde que a lei entra, se um hacker invadiu um banco, aí teve os dados dessa pessoa exposta, aí essa pessoa se sentiu constrangida, aí talvez uma indenização por parte do banco, aí eu já não sei o que a lei garante sobre isso, sabe? Mas quem se sentiu afetado com isso, aonde pode ir atrás, aí eu teria que pesquisar mais, aí eu já não sei mais. Certo. De repente fica para um próximo debate, discussão, a gente entender isso aí, né? Sim, com certeza. Gente, nós estamos caminhando aqui para fechar esse bate-papo maravilhoso. Quero fazer só mais uma pergunta. É isso que eu ia dizer. Vocês têm alguma pergunta mais então, para fazer para os convidados? Gabriel, qual o seu conselho para jovens que estão cada vez mais conectados e como eles podem fazer escolhas cada vez mais conscientes a publicar, né, seus dados, suas informações na internet? Ficar off. Ficar. Tem aquela Desliga. expressão, desliga um pouquinho, gente. A informação tá lá, a gente pode usar,
Mas será que a gente está tirando pelo menos... A gente tem 24 horas no nosso dia, certo? Será que a gente está tirando pelo menos uma horinha do nosso dia por um tempo só pra gente, sem esses acessos às informações, sem redes sociais, né? Pra gente se conhecer de fato. Porque muito do que se falta hoje em dia é a gente se conhecer um pouquinho mais também, né? Identificar os nossos limites e identificar também nossas potencialidades, que é muito do que a gente precisa também, né? Identificar o que eu consigo, o que eu posso e o que eu preciso melhorar também para conseguir me desenvolver, né? E acima de tudo me precaver dessas situações que podem nos expor tanto, né? Acredito que seria isso. Em relação a informações pessoais, tem muita gente que coloca nas suas redes sociais informações que não são cabíveis ali, que afetam até a sua segurança, se alguém quiser fazer algo com essa pessoa. Então, isso a gente tem que se precaver, né? Com certeza, né? A nossa, como eu posso dizer? A nossa identidade se expandiu para o digital, né? Então, por exemplo, a identidade que eu estou me colocando hoje, será que é a mesma que eu estou me colocando na minha rede social também, né? Porque acho que acredito até para currículos hoje em dia, muito da questão de rede social também conta. Né? Daqui a pouco o meu contratador também, né, vai investigar um pouquinho sobre o que eu estou me expondo nas minhas redes sociais. Pra saber como é a sua vida pessoal, Exatamente. social. Será que a gente não está caminhando aí para um currículo nas escolas que ensine etiqueta, como me comportar nas redes sociais, assim? Será que eu estou usando isso daí, de repente eu estou falando uma coisa bem politicamente incorreta, mas tipo, será que não caberia um currículo para a gente estudar como me comportar em ambiente de rede social? Então, é uma questão que eu acredito que deveria também acompanhar esse desenvolvimento, né? Porque assim, a gente vê cada vez mais a gente querendo, entre aspas, moldar os alunos para prepará-los para a sociedade. Mas será que a gente também está dando conta desse acesso também mais rápido que está desenvolvendo a humanidade também? Será que as escolas estão dando conta disso também, né? Então talvez seja também um início de um pensamento sobre o que pode ser feito também para essas escolas acompanharem isso também e cada vez mais conscientizar os seus alunos, né? Porque se tem muita ciência do pedagógico dentro da sala de aula, né? Mas e para além dos muros da escola, né? A gente também tem que conscientizar também um pouquinho sobre isso, né? Nem que seja por às vezes uma conversa informal dentro de sala de aula que os professores podem ter, né? Para tentar entender a realidade dos alunos e, acima de tudo, também tentar conscientizá-los dos perigos que isso pode também colocar eles, né? Então, professora, sobre aula de etiqueta para rede social. Se os alunos não têm esse bom comportamento dentro da escola, quem dirá na rede social? Então, acho que as duas coisas deveriam andar em conjunto, porque você ensina uma coisa certa para ele fazer no celular, mas frente a frente ele faz outra coisa. Então, não bate bem muito. complicado. Em relação ao bullying e tal, Exato. vai dar consciência. Exatamente. Só complementando um pouquinho sobre a segurança que eu lembrei agora, que na parte da tecnologia, as empresas têm alguns selos que elas querem, tem o ISO e assim vai. E tem uma lá que tem as normas de segurança, né? E é uma parte bem chata, inclusive, é horrível ler lá. Então tem empresas que seguem essas normas e são muito importantes. Inclusive esses dias teve um concurso do Tribunal de Justiça aqui do Estado, na parte de banco de dados, e caiu essa matéria. E foi uma matéria que o pessoal não deu muita importância e praticamente eu estava vendo que quase ninguém acertou essa área de segurança, sabe? Então elas são bem importantes, sim. Mas é justamente isso que eu ia abordar para a gente fechar com você. Então, o que você diria, né? Você já disse uma parte aí, o que a gente tem que fazer para que a gente minimamente possa estar seguros nesses ambientes, nessas coletas? Você já falou várias vezes, mas que conselho que você deixa, né? Que reflexão que você deixa? E principalmente falando um pouquinho para aqueles que querem ir para essa área aí. Que conselhos que você deixa aí para a galera? Para se proteger, eu acho que você procurar saber, sim, como a gente já disse, né? Cuidado com os sites que entram, onde que você vai ficar olhando, que acesso que você vai dar aos sites, né? Ver se o site é seguro, se segue essas normas, igual eu falei agora. Tem uns cadeadinhos. Tem uns,
Aí tem as normas de segurança que eles seguem, observar bem onde você vai colocar a sua informação também, né? Que hoje, se você prestar atenção, qualquer coisa que você vai fazer na internet, eles pedem seus dados. Você fala, pra que você quer? Não, Pra né? que tem coisa que a gente fica sem entender, pra que você quer Mas tudo se você isso? não coloca, não vai pra lugar nenhum, né? Igual a professora Aí, deu às vezes, exemplo eu do minto lá. CPF, né? Alguns aplicativos mesmos, eles perguntam assim que se a gente permite que ele compartilhar os nossos contatos Sim. com eles, né? Então, qual a utilidade Tem de coisa compartilhar que os nossos contatos com eles? Sim. Então, assim, eu acredito que bata muito na questão da nossa criticidade, a gente tem que ser crítico, a gente tem que pensar, não ligar o piloto automático, eu quero isso, eu quero baixar esse aplicativo, eu quero consumir isso, sem minimamente ter essa consciência. E, né? por exemplo, esse negócio de aplicativo que às vezes você pede ali, ele pede autorização também, observar que sempre vem a opção ali, permitir apenas durante o uso. Então, porque se você der ali o total, às vezes ele fica executando ali em segundo plano e Mesmo você nem usando. você mesmo nem usando. E para quem quer vir para essa área, eu acho... Olha lá. Foi o meu. Assim, Foi o meu. personalizado. Deve ser alguma coisa que a senhora está pesquisando. Uma grande polêmica que teve também foi sobre o Threads, né? Do Twitter, no Instagram. Ah, sim. Que pedia uma lista enorme de informações do usuário ali, tipo... Mas o Twitter também já é uma terra sem lei, o né? Twitter já é difícil. Nossa. Fora que quando Qualquer coisa que você não pode postar em nenhum lugar, você posta lá. no Twitter. E para quem quer vir para a área, né, igual você falou, não só a ciência de dados, por exemplo, eu também sou desenvolvedor em outras coisas, então é uma área, atualmente eu estou mexendo com banco de dados, né, mas é uma área muito grande. Quem gostar de estudar tecnologia, faça, tem diversas áreas, igual eu falei, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema, agora, inventei de virar universitário de novo, estou fazendo engenharia de computação, mas tem ciência da computação, tem sistema de informação, no final todos levam para o mesmo lugar, mas tem um monte que é meio que específico para cada área, sabe? Quem quiser, é uma área muito grande, tem muita coisa para se fazer, e quem gostar da parte de dados, estude, e foque na parte de dados também, que é enorme. É um leque muito grande que tem na parte de tecnologia, você pode ir para cada Tem que ser bom de exatas, bom de humanas, isso não importa Influencia. Olha, todo o curso ligado à computação tem bastante exatas. Principalmente engenharia agora, cálculo para todo lado, mas tem que ser bom de lógica, de programação, Eu acho que exatas não dá pra fugir muito. Eu achava que psicologia não tinha exatas. Me enganei. Tem. Tem muito? Um pouquinho. Aí tem a parte da é gestão, matemática. tem a parte da gestão que o analista de sistema, que no trabalho assim não vai usar tanto, mas eu acho que para passar por uma graduação vai ter que um pouquinho ali vai ter que ter. Certo. Vocês querem complementar com algumas palavras finais? Estamos aqui chegando no finalzinho já do nosso tempo. Eu quero saber se vocês querem colocar alguma coisinha a mais. A mim já ficou bem claro, acho que ficou bem legal a conversa, ficou bem os pontos dele, os meus. Eu acho que né? se complementaram. Se né? complementaram, Acho que foi bem sim, legal, sim. né? Assim, eu acredito que para as pessoas que estão escutando, estão assistindo, né? Tentar adaptar isso à realidade, né? Para que o que a gente conversou aqui não seja apenas palavras jogadas ao vento. A gente tem que começar também a absorver coisas que às vezes vão machucar a princípio, né? Mas precisam. Mas são necessárias. Porque o mundo já está assim, né? Então Exato. A gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E é muito importante a questão psicológica. Às vezes a gente ignora isso, mas o nosso central é a nossa cabeça. Saber usar também, não acho... Sim. Tem gente que fala assim, não, eu vou afastar meu filho da tecnologia. Eu também acho que não é por aí, porque você está criando um ser humano num mundo que é tecnológico, então você vai criar, não tem como, né? Mas só que não tem fazer, limite, né? não fazer Sim, isso sim, ser sim. o principal Não ser o da vida principal, dele. Exatamente, na escola. Porque a gente sempre fala ali que é igual o cachorrinho que é criado amarrado. Quando Sim, você sim. solta, sai louco, né? Sim. Então você tem que ter o limite. Vou ali. trazer assim um último paralelo com relação à escola. Né? Na escola a gente vê muitas questões, às vezes, de crianças que as notas delas caem muito. Né? E daí quando a gente chama os responsáveis para conversar, a gente geralmente pergunta,
qual que é o acesso a, por exemplo, telas que essa criança tem. Porque às vezes isso vai impactar a aprendizagem dela por conta do foco, da atenção, né? E daí o conselho que eu sempre dou para os pais, para os responsáveis limita um pouco o acesso à informação, o acesso a essas telas, que com certeza vai respingar aqui na escola. Não dá outra. No próximo bimestre a nota da criança não vai subir muito, mas já vai estar aquela diferença, porque muitas vezes os pais, alguns profissionais vão querer laudar a criança por algo que ela não tem, um TDAH ou alguma outra coisa, algum distúrbio de aprendizagem, sabe? E a gente vai estar entrando numa outra temática, que é a da rotulação, né? Que a gente sempre vai querer colocar em caixinhas as pessoas, né? Mas ele fica para um outro momento. É o bom e velho equilíbrio, né, que tem que ter. Gente, a gente está sempre terminando, sempre não, é o segundo podcast, deixando uns ganchos aí. Mas pelo menos esse aqui foi mais, a gente conseguiu resolver mais coisas. Sim, já ficou muito claro entre elas que nós estamos sim num tempo da informação, da comunicação, no tempo da luz, né? Mas que informação não quer dizer conhecimento. Então a gente tem que ter essa parcimônia, esse cuidado, né? Hoje o programa foi para mostrar a necessidade da gente ter essa consciência, né? E a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Vocês agregaram muito. Obrigado. Quero agradecer Vocês o Gabriel. fazem a diferença. Quero agradecer o Gabriel, a Escola João de Lima, que te liberou para estar aqui com a gente, Obrigado. né? Você teria que estar lá e estar aqui. Eu já consegui manejar um pouquinho. Dando as mãos aí, município e estado. Muito obrigado. Sucesso, que você possa realmente ajudar muito essa galera que precisa lá na base. Obrigado. Para repassar a experiência de vocês pra gente, né? Sim, obrigado. Hoje, no caso, eu vou lá na escola à tarde e à noite, que eu estou fazendo um projeto lá de orientação profissional, e eu consegui remanejar os horários para estar aqui conversando com Mas vocês. é hoje. legal conversar. Na empresa que eu trabalho, a gente sempre tem muito pessoal mais novo estagiário, né? E eu sempre digo que o pessoal chega com uma visão diferente e é uma troca de Sim, conhecimento, com né? certeza, Você sempre com você passa a sua experiência, você ouve qual que são as expectativas e assim sempre certeza. tá a evolução de todo mundo. Sim, com certeza. Quero agradecer ao Newton Obrigado. também, Eu Newton agradeço. Júnior, né? Agradecer a Ganso, que disponibilizou você para estar aqui com a gente, né? Desejar muito sucesso, que você possa contribuir muito aí com a nossa sociedade no âmbito comercial, o agro, né? E, enfim, sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por estarem com a gente, tá? Vamos agradecer aqui todo mundo, os alunos que estão aqui contribuindo também. E vamos deixar aí, né, esse pedido, né, essa reflexão da necessidade da gente, tudo que formos consumir com consciência, pensar antes, né, meus dados, o que eu estou compartilhando, até que ponto isso está sendo saudável para mim, a questão da tela. Hoje, nos próprios celulares, mostra para a gente o tempo de tela que a gente está gastando, né? Enfim, fica aí essa necessidade de se conscientizar, questionar, né? também, né? Não é tudo que Questionar. aparece ali que fala, será que isso aqui é bom para mim também, né? Sim, sim. Gente, então é isso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo, que está ouvindo. E até uma próxima. Obrigado. Se Deus quiser, Obrigado, viu? Tá bom?